quero compartilhar uma palavra com você que eu creio ser extremamente confrontadora, mas eu diria que sobretudo é encorajadora. O título da mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu intitulei de Pare de dar desculpas. Olhe para quem está ao teu lado e diga a essa pessoa: pare de dar desculpas. Deus nos chamou, nos resgatou em Jesus, para sermos sal da terra, luz do mundo. Como temos visto já fazem semanas, o Senhor nos criou e nos redimiu em Cristo, para liderarmos a terra, não no sentido do autoritarismo, ou do triunfalismo de sermos grandes e poderosos, não, mas no sentido de assumirmos a responsabilidade, primeiro por nossa vida, amém? Segundo, pela nossa família. Terceiro, pela nossa igreja. Quarto, pela cidade e pelo mundo em que vivemos. O Senhor não nos chamou para sermos parasitas na terra. Esse não é o chamado de Cristo. Ele não nos chamou para sermos sobreviventes. Jesus é muito claro em dizer que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Jesus é muito claro em nos dizer que a caminhada eterna não é uma caminhada passiva, como quem aguarda um momento que alguma coisa acontecerá, não. Jesus é muito claro em dizer que Ele nos chamou para fazermos a diferença onde estamos, transformarmos a realidade aonde estamos. E isso não é um ato religioso, ou um estilo de vida para se viver dentro da igreja. Isso é um chamado e uma responsabilidade que extrapola as paredes da igreja e que precisam penetrar e invadir nos mais diversos lugares aonde cada um de nós está inserido. Mas sabe o que acontece? A verdade é que muitos de nós se esquivam, se poupam de viver o chamado de Cristo, porque como Moisés, se cobrem de várias desculpas que de alguma forma talvez lhe impeçam de ser o marido que Deus lhe chamou. E essa noite Deus lhe trouxe aqui para dizer a você: pare de dar desculpas. Talvez desculpas que te impedem de viver o ministério que o Senhor confiou a você, e Jesus te trouxe aqui essa noite para lhe dizer: pare de dar desculpas. Talvez desculpas profissionais, para se ausentar da sua fé enquanto você exerce a sua profissão, e Jesus te trouxe aqui essa noite para lhe dizer: pare de dar desculpas. Porque uma coisa que nós devemos saber é que a nossa identidade, ela não se fundamenta na nossa profissão. A nossa identidade não se fundamenta naquilo que fazemos. A nossa identidade se fundamenta em sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, essa é a nossa identidade. E se essa é a nossa identidade, devemos viver como tais no mundo. Como diria Jesus, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar alto para que ilumine toda a casa. O que Jesus estava dizendo é: a luz que Ele coloca em nós, uma vez que cremos nele, deve brilhar aonde estivermos. O sal que Ele coloca em nós deve dar sabor nos mais diversos lugares aonde nós estivermos. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença onde estamos. E para isso, nós precisamos parar de dar desculpas. Parar de dar desculpas. Porque de verdade,
Uma das coisas que eu mais ouço como pastor são desculpas e mais desculpas. A quantidade de desculpas que eu ouço, por exemplo, de esposas que não assumem o seu papel enquanto esposas, é imensurável. O tamanho de desculpas de irmãos que não assumem sua responsabilidade na igreja é incalculável. A quantidade de desculpas, por exemplo, que muitas pessoas dão de não contribuir financeiramente na igreja, não tem fim. E a verdade é que, como Moisés, nós somos especialistas em tentarmos fugir daquilo que Deus nos chamou para viver. E qual é o problema disso? Sabe qual é o problema disso? É que o Deus Todo-Poderoso nos criou com um propósito. Nós não estamos aqui por acaso. E sabe de uma coisa? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enquanto nós damos desculpas para não viver o que Cristo está nos chamando para viver, nós postergamos a beleza, a alegria, a satisfação de viver aquilo que o Senhor planejou para nós de antemão. Mas sabe de uma coisa? Não se sinta o pior dos homens se você vive dando desculpas, porque a verdade é que volta e meia eu também dou várias desculpas. A verdade é que quando eu vejo as desculpas de Moisés, eu já dei todas elas, nenhuma nem duas, todas. E o que você vai perceber nessa noite é que talvez você também esteja dando as mesmas desculpas de Moisés para não viver o que Cristo te chamou para viver. Dessa forma, se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura do texto junto comigo, em Êxodo capítulo de número 4, verso de número 1 em diante. Lembra? Moisés está pastoreando o rebanho do sogro dele no deserto. Ele encontra uma sarça que consumia, que pegava fogo, mas não se consumia. Então ele ouve a voz de Deus, e Deus está ali, uma teofania na frente dele. Ele tira as sandálias dos pés, porque o lugar é santo. Então Deus o chama para uma grande missão. E aí então Moisés responde ao chamado de Deus dizendo: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara. Respondeu Moisés: jogue-a no chão. Disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela transformou-se numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e apegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. O Senhor também disse a Moisés: agora coloque a mão dentro do manto. Moisés colocou a mão dentro do manto, e quando a tirou, ela estava com lepra, branca como a neve. Coloque a mão dentro do manto outra vez, disse o Senhor. Moisés colocou a mão dentro do manto outra vez, e quando tirou, ela estava tão saudável quanto o resto do corpo. Disse ainda: se eles não acreditarem em você, e não se deixarem convencer pelo primeiro sinal, serão convencidos pelo segundo. E se não acreditarem em você, nem ouvirem depois desses dois sinais, tire um pouco de água do rio Nilo e derrame-a sobre a terra seca. Quando o fizer, a água do Nilo se transformará em sangue na terra. Vamos orar? Baixa tua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui diante da Tua palavra essa noite.
e clamamos a Ti, Senhor, fala conosco. Espírito Santo, ilumina nosso entendimento, mexe com a nossa estrutura, derruba as nossas desculpas e leva-nos a corajosamente vivermos o que o Senhor planejou para nós. Nós carecemos, ó Pai, de discernimento e clareza da Tua palavra. Dá-nos, ó Pai, revelação da palavra revelada, para que dessa forma sejamos edificados e transformados por meio dela. Oramos e nos colocamos diante do Senhor, clamando o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus tinha um grande chamado para Moisés, bem como Ele também tem um grande chamado para você. Não é o mesmo que de Moisés, amém? E também não é provavelmente o mesmo que o meu, e também não é provavelmente daquele que está sentado do teu lado, mas existe algo na criação de Deus que nós não podemos ignorar. Deus os criou de forma singular. O salmista diz que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Deus não nos criou de forma acidental e não nos colocou numa linha de produção do tipo, pá, próximo, e tipo, vivam bonecos. Não, nós somos tão singulares que a tua impressão digital é só tua, a tua íris é só tua, a tua biblioteca genética chamada DNA é só teu. E isso nos faz pessoas singulares com um propósito singular. Obviamente que o propósito macro de Deus para toda a criação é o adorar e o glorificar, mas ainda assim, Paulo vai dizer em Atenas, no capítulo 16 de Atos, que Deus nos plantou nos lugares exatos e no tempo exato para vivermos exatamente aquilo que Deus havia planejado para nós. Uau! Você não nasceu no tempo errado, aleluia! Volta e meia eu assisto Yellowstone, eu fico pensando, deveria ter nascido no faroeste americano. Você não nasceu no lugar errado, você não nasceu no tempo errado, você nasceu no tempo exato e no lugar exato para viver exatamente aquilo que Deus planejou para você de antemão. E esse chamado é um nobre chamado. Tire da tua mente a ideia triunfalista, coach, de ser um grande, famoso e popular. Gente, isso é padrão mundano e secular. Viver um grande chamado, por exemplo, é marcar a vida dos teus filhos. Viver um grande chamado, por exemplo, é marcar a vida dos teus vizinhos. Viver um grande chamado é liderar naquilo que o Senhor tem lhe confiado. Viver um grande chamado é viver o que Cristo lhe chamou para viver. Agora, quantos aqui, diante do grande chamado que Deus te deu, volta e meia são surpreendidos com um sentimento de rejeição, do tipo, as pessoas não vão acreditar em mim, quando eu falar para minha professora que eu quero fazer tal universidade, ela vai dar risada de mim, quando eu falar para os meus pais aquilo que eu quero viver, eles vão dar risada de mim, quando eu falar para minha esposa aquilo que eu tenho planejado empreender, ela vai dar gargalhada de mim. Quantos de nós estão aprisionados a essa coisa humana, que é o desejo por aceitação? E deixa eu lhe falar uma coisa, as redes sociais só potencializaram isso. A verdade é que muitos de nós se esquivam de viver a vontade de Deus porque temos medo de sermos rejeitados. E aí eu lhe faço uma pergunta: se Noé tivesse medo de ser rejeitado, ele teria sobrevivido com sua família ao construir a arca? Não. Sabe por quê?
Você já imaginou Noé chegando para a esposa dele dizendo: Deus falou comigo, e é para a gente construir uma arca? Arca? Eu não sei se você entende a narração bíblica, mas a narração bíblica, Noé estava no deserto em um tempo que não chovia, e ele chega para a esposa dele e diz: amor, eu tenho um grande empreendimento, vamos construir uma arca e você vai me ajudar. O que a esposa de Noé pensou? Ele é maluco. O que os filhos pensaram? Ele é louco. O que os vizinhos pensaram? Ele é maluco. Mas pensaram até a água cair do céu, e as águas transbordarem, e apenas a família de Noé sobreviver a essa catástrofe climática que foi a grande inundação. O que eu quero que você perceba é que a pior escolha que você faz na tua vida é viver para tentar agradar aos outros. Moisés estava se esquivando de viver o propósito de Deus, porque ele não acreditava na sua credibilidade, e aquilo que ele respondeu a Deus, segundo o chamado de Deus, é: Senhor, e se não acreditarem em mim? E nas entrelinhas do texto, a gente pode imaginar qual é a resposta de Deus. Sabe qual é a resposta de Deus para Moisés? Quem disse que é para eles acreditarem em você? Quem disse? É para eles acreditarem em mim. Sou eu que estou lhe chamando. Não é sobre você, Moisés, é sobre mim. Não é sobre o quanto você tem boa reputação, Moisés, é sobre a minha reputação. Não é sobre o quanto você tem credibilidade, é sobre a minha credibilidade. O que Moisés não entendia é que servir a Deus não era sobre o quanto Moisés podia persuadir o máximo de pessoas possíveis através do crédito que ele possuía. Não. O que Moisés não havia entendido, que era Deus quem estava ali chamando, e se Deus estava ali chamando, era Deus que se preocuparia em lhe dar a credibilidade necessária. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: deixe Deus se ocupar com a tua reputação, se preocupe com a tua obediência. Obedeça a Deus, e Ele se preocupa com a tua reputação. Obedeça ao Senhor, e Ele se preocupa com a credibilidade. Obedeça ao Senhor, e Ele lhe garante que aquelas pessoas a quem for necessário acreditarão na sua mensagem. E isso fica muito evidente quando Deus pergunta a Moisés: o que você tem nas mãos? E essa pergunta é maravilhosa, porque ela me faz lembrar a multiplicação de pães e peixes. Quantos lembram da multiplicação de pães e peixes? Tinha uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, famintos no meio do deserto, ouviram uma pregação muito longa de Jesus, todo mundo com fome, e Jesus então decide servir um jantar para todo mundo. Coisa fácil, um jantarzinho básico para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E aí então Jesus chega para os discípulos e pergunta: o que vocês têm nas mãos? Sabe qual a resposta dos discípulos? Nós não temos o suficiente. Em outras palavras, é isso que os discípulos respondem: a gente não tem dinheiro, a gente não tem comida. Se a gente trabalhasse a vida toda, a gente não alimentaria tanta gente. E aí então ele chama um menino, e a pergunta de Jesus para o menino é: o que você tem nas mãos? Note como é diferente a resposta dele: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ele não questiona se é suficiente ou não, porque ele está entregando nas mãos daquele que é suficiente, que é o próprio Jesus. Então você conhece a história. Jesus levanta o pão, parte, e de repente o pão começa a se multiplicar. Jesus, o padeiro, que faz pão para todo mundo, mac and fish do mar da Galileia, pão com peixe para todo mundo, porque o menino deu aquilo que tinha em mãos. Deus pergunta a Moisés: o que você tem nas suas mãos? E qual a resposta de Moisés? Eu apenas tenho
o meu cajado, a minha vara de pastor. Qual é a indicação de Deus para Moisés? Jogue no chão. Não se esqueçam que Deus estava ali materializado na frente de Moisés. Lançar o cajado ao chão era lançar o cajado aos pés do próprio Deus, como se dizendo: está aqui aquilo que eu tenho. E o que é um cajado para um pastor? Como profissão, é a sua provisão, é a sua identidade, é a sua segurança. O pastor precisa do cajado para ter provisão para pastorear as ovelhas. O pastor precisa do cajado para proteger o rebanho dos lobos. O pastor precisa do cajado para se identificar como um pastor. E o que Moisés lança aos pés de Deus? Tudo. Ele pega tudo que tem e lança aos pés de Deus. E Deus transforma tudo aquilo que Moisés tinha em algo sobrenatural. É o sinal da serpente muito louca, e depois é a lepra que pega na mão, e depois Deus disse: se ninguém acreditar em você, ainda tem uma última tacada. Vamos transformar a água do rio Nilo em sangue. O que Deus está dizendo para Moisés, escute, eu garanto a tua reputação. Eu te chamei, e se eu te chamei, sou eu que lhe darei os créditos devidos para que eles ouçam a sua mensagem. Simplesmente vá. Moisés, simplesmente pare de dar desculpas. E talvez Deus esteja dizendo para você essa noite exatamente isso: pare de dar desculpas. Talvez você jovem, Deus está falando, chega naquela menina e você pensa: mas se ela me rejeitar? O não você já tem, meu irmão. Corre atrás da vergonha, aleluia. Olha, o Botafogo foi campeão da Libertadores, para tu ver. Até o Botafogo foi campeão, vai que Deus faz a obra dele. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que eu e você não devemos estar preocupados diante do chamado de Deus acerca daquilo que os outros vão pensar. Não devemos estar aprisionados com a opinião dos outros, dizendo: eles não vão acreditar em mim, e como vai ser quando eu me posicionar, o que eles vão falar? Porque Deus garante manifestar o poder de tal maneira que seja inquestionável o chamado dele sobre a sua vida. Pare de dar as desculpas da falta de credibilidade. A segunda desculpa que Moisés dá a Deus está em Êxodo capítulo de número 4, verso de número 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: ó Senhor, não tenho facilidade para falar, nem antes nem agora que falaste com teu servo. Não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. O Senhor perguntou a Moisés: quem forma a boca do ser humano? Eu gosto da sutileza de Deus. O que Deus só falou para Moisés é: quem fez a tua boca, miserável? Quem faz a boca do ser humano? Quem torna o homem mudo ou surdo? Quem torna o cego ou faz ver? Por acaso não sou eu, Senhor? Agora vá, eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que deve dizer. Qual é a segunda desculpa comum que damos para nos esquivarmos daquilo que Deus nos chama para viver? A nossa incapacidade. Eu não sou capaz, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Semanas atrás ainda eu estava conversando com uma ovelha da nossa igreja e estava aconselhando ela, e ela estava falando a respeito exatamente disso. Ela disse para mim: pastor, eu amo e sonho com a ideia de ser mãe, porém eu não vou ser mãe e não quero ser mãe porque eu tenho medo. Eu falei para ela: minha irmã, descanse em Deus, porque maternidade é muito mais instinto do que capacidade adquirida. No dia em que sair de você esse bebê,
você vai ser uma supermãe que não tem nem como controlar em você. O que aquela mulher estava dizendo é: eu sou incapaz de viver aquilo que o Senhor me disse para viver. Eu sou incapaz de ser a mãe que eu quero ser. Eu sou incapaz de ser o pastor que eu fui chamado para ser. Eu sou incapaz de ser o empresário. Eu sou incapaz de ser o profissional. Eu sou incapaz de ser um amigo. Eu sou incapaz de ser o discípulo. Eu sou incapaz de ser o cristão que eu fui chamado para ser. Quantos de nós estão travados na sua vida ano após ano, alegando incapacidade? Por exemplo, procrastinando o batismo, dizendo: eu não sou capaz. Por exemplo, procrastinando o casamento, dizendo: eu não sou capaz. Procrastinando aquilo que Deus lhe chamou, dizendo: eu não sou capaz. E sabe qual é a resposta de Deus para a desculpa de Moisés? Quem te deu a boca? Isso já responde tudo. O que Deus está dizendo a Moisés é: eu que dou capacidade aos homens. Eu que criei os homens, Moisés. Você está maluco? Você está achando que não sabe falar, mas sou eu que dou a boca ao homem. E você acha que eu não posso dar a habilidade de falar ao homem? Se sou eu que dei a capacidade de você falar, você acha que eu não tenho a capacidade de aperfeiçoar a sua fala? Quem deu boca ao homem? Sabe, a parte boa de ouvir as desculpas de Moisés é que nós nos sentimos menos perdedores, porque até Moisés deu desculpas. Até Moisés disse: eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta. E não só Moisés, Paulo disse que era fraco, Gideão disse que era o menor da família dele, Jeremias disse que era jovem, Jonas disse: eu não quero ir, Sara disse: eu sou velha demais, Eliseu disse: como eu vou alimentar tanta gente, Pedro disse: eu sou um pecador, Esther disse: eu não posso falar se eu não for chamada pelo rei. O que eu quero que você perceba é que na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, não estão inseridos pessoas capacitadas. A galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11 é justamente a galeria dos heróis da fé. A gente falou sobre Noé anteriormente, não é? E falamos sobre a loucura de ele contar para a família dele que Deus havia ali chamado para construir uma arca. Agora imagina Noé ouvindo esse chamado de Deus. Sabe que Noé era um latifundiário. E sabe o que Deus chama para Noé fazer? Uma engenharia naval. Você está maluco? O primeiro engenheiro naval da história, Noé. Sem nunca ter visto um mar, sem nunca ter visto um barco, Noé foi capacitado com uma habilidade sobrenatural para fazer aquilo que homem nenhum ainda tinha visto. Sabe por quê? Porque é Deus que dá boca ao homem, é Deus que dá olhos aos homens, é Deus que nos capacita. Lembra aquela frase de traseira de caminhão? Deus não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos. Ainda que seja uma frase de BR, ela é uma frase verdadeira. Deus capacita aqueles a quem Ele chama. Deus não nos deixa órfãos, mas pelo contrário, Ele vai conosco, nos capacitando para viver aquilo que Ele nos chamou para viver, em absolutamente tudo aquilo que Ele nos confia. A desculpa de Moisés a Deus era: Deus, eu não consigo, eu sou incapaz. Qual é a resposta de Deus? Sou eu que te capacita. Agora a última desculpa é a melhor desculpa e a mais popular de todas. Olha só o verso 13, ainda de Êxodo 4. Por favor, Senhor, suplicou Moisés, envia qualquer outra pessoa. Essa desculpa a gente ouve bastante, não é?
Eu ouço bastante essa desculpa, não é, Lari? Eu ouço bastante essa desculpa em tudo quanto é lugar. Envia outra pessoa. Eu não quero ir. Eu dei essa desculpa para Deus. Eu não quero ir, Deus. Envia outro. Aí a gente usa daquela falsa humildade dizendo: qualquer um pode fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E deixa eu lhe falar uma coisa. É verdade que se você não fizer o que foi chamado para fazer, outro fará. Mas ninguém fará como você. Você consegue entender isso? Se você não respondeu ao chamado de Deus, outra pessoa vai fazer. Mas ninguém vai fazer como Deus lhe chamou para fazer, porque aquilo era algo planejado por Deus para você. Deus diz para Moisés: Moisés, vai. Moisés diz para Deus: eu não quero ir. Eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não quero casar, eu não quero assumir o GP, eu não quero discipular, eu não quero abrir empresa, eu não quero empreender, eu não quero testemunhar, eu não quero pregar, eu não quero falar. Tantas e tantas vezes nós repetimos a mesma desculpa de Moisés de várias outras formas, mas é a mesmíssima desculpa, dizendo: deixe que os outros vão. Deus está lhe chamando, prega o evangelho aos seus familiares. Você diz: deixa o meu parente pregue. Ele também é crente e é mais crente que eu. Agora, eu amo a resposta de Deus para Moisés. Olha o verso 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: e quanto ao seu irmão Arão, o levita, sei que ele fala bem. Veja, ele está vindo ao seu encontro e se alegrará em vê-lo. A última desculpa que Moisés dá a Deus para não cumprir aquilo que Deus lhe chamou para viver e fazer, sabe qual é? Eu não quero ir. Eu não quero isso para mim. Envia outro. E sabe qual a resposta de Deus para Moisés? Ira. Isso é muito peculiar e muito importante nós entendermos. Deus se ira com a desculpa de Moisés não querer ir, porque isso demonstra que Moisés está tratando Deus como se ele fosse Deus de Deus. Acaso o vaso pode dizer ao oleiro o que fazer com ele? Acaso o vaso pode dizer ao oleiro: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viver assim, eu quero fazer assado? Nós vivemos uma crise espiritual profunda de nos acharmos deuses, e por esse motivo, nos achando deuses, nos esquivamos daquilo que Cristo nos chama para viver, dizendo: deixe que outro vá. E a resposta de Deus para isso é: eu não deixo, é você que vai. Quantos já ouviram a história de Jonas? É uma boa exemplificação disso. Jonas ouve o chamado de Deus, Deus dizendo para Jonas: Jonas, vai e prega o evangelho aos ninivitas. Jonas não gostava dos ninivitas e falou: eu não vou. Aí então Jonas pegou um barco e foi para outra direção. O que Deus fez? Tempestade no barco, o barco balançando. Aí os incrédulos do barco pensaram: deve ter alguém amaldiçoado aqui. E começaram a procurar quem que é o maldito que está aqui no nosso lugar. E aí então Jonas levantou a mão e disse: eu acho que sou eu, acho que Deus está bravo comigo. Pegaram Jonas, lançaram ele no mar, o mar se aquietou. E o que aconteceu com Jonas? Um peixe engoliu ele. Aliás, curiosamente, eu estava vendo na CNN esses dias, acho que lá na Espanha teve um homem que foi engolido por um peixe e foi cuspido numa praia. E aí na legenda estava: pega essa, teu. Maravilhoso, mas é uma notícia mesmo. Mas o fato é que Deus manda um peixe
para engolir Jonas e cuspir ele para dizer a ele: não fuja, porque sou eu que está lhe enviando. Pare com essa história de que outro vai fazer. Pare com essa história de que outros são melhores. Pare com essa história de que alguém vai por nós, não eu. O que Deus planejou para você é para você. O que Deus planejou para mim é para mim. O que Deus planejou para nós é para nós. E portanto devemos dizer sim ao chamado de Deus. A última desculpa de Moisés para Deus é: outros podem fazer. E o que Deus diz a Moisés é: eu não quero. Eu não quero. É você que eu quero. É você. Não é para outros. É para você. Agora, o que é curioso disso tudo é que nós percebemos que a primeira desculpa de Moisés é: e se não acreditarem em mim? A resposta de Deus para ele é Deus quem valida o líder. Eu não sou eloquente, é Deus quem capacita. Envia outra pessoa. Deus não permite transferir nossa responsabilidade. Por isso, meu irmão, olhe para quem está ao teu lado e diga: pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Não vão acreditar em mim. Se Deus está lhe chamando, vão acreditar. Não sou capaz. Se Deus está lhe chamando, Ele vai te capacitar. Manda outro. Não. É você. É você quem Deus está lhe chamando. É você que Deus está lhe chamando para ser o marido da sua esposa. Assuma o teu casamento, meu irmão. É você que Deus está chamando para ser o pai dos teus filhos. Assuma a tua maternidade, a tua paternidade. É você que Deus está chamando para pregar o evangelho aos seus familiares. Tenha ousadia e coragem. Além dos vários outros chamados que eu ficaria talvez a noite toda tentando acertar o alvo do chamado de cada um de nós, mas o fato é que todos nós fomos chamados por Deus e precisamos parar de dar desculpas e abraçar aquilo que o Senhor disse para nós e aquilo que Ele nos chamou para viver. E sabe qual é a beleza disso? Moisés era homem como nós. Então nós olhamos para isso, nos identificamos com Moisés e entendemos a fraqueza dele, e ao mesmo tempo recebemos encorajamento diante da fraqueza, entendendo: ok, entendi, eu preciso acreditar que Deus irá me garantir, eu preciso acreditar que Ele me capacitará, eu preciso ir, porque Deus me promete que estaria comigo. Mas Moisés, ele é um homem imperfeito. O líder e homem perfeito foi Jesus. E o homem perfeito ouviu do Pai: Filho, você é o sacrifício pelos pecadores. E sabe o que o filho fez? Ele não disse: eu não sou eloquente. Ele não disse: não vão acreditar em mim. Ele obedeceu e foi obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ninguém poderia fazer aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. É porque Ele não deu desculpas que eu e você somos salvos por meio da salvação que há nele. É porque Ele não mandou outro. Manda Miguel, Deus. Manda um serafim, um querubim, qualquer coisa. Não. Jesus morreu em nosso lugar, não dando desculpas e assumindo o chamado e propósito do Pai, estabelecido a Ele, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E diante disso, antes de aplicarmos finalmente para todos nós, eu quero fazer uma pergunta talvez para alguns de nós.
O que te impede de dizer sim para uma vida com Deus hoje? O que te impede? Quais são as tuas desculpas? Eu tenho muitas dúvidas. Desculpa. Eu não gosto da igreja. Desculpa. O que te impede de hoje abraçar por meio da fé a vida que Deus planejou de antemão para que você viva? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Eu creio que existem pessoas aqui entre nós que não têm vivido uma vida com Deus. E talvez, como Moisés, tem dado vez após vez desculpas e mais desculpas, dizendo para Deus, talvez depois, talvez isso seja para minha esposa, não para mim. Eu quero lhe dizer algo: pare de dar desculpas. Deus é o Senhor dos céus e da terra. Como diria Agostinho de Hipona, fomos criados por Ele e para Ele, e a nossa alma só encontra descanso nele. Por isso, se você não tem tido uma vida com Deus, mas o teu coração anseia e deseja conhecer a Deus, enquanto você ouvir essa mensagem nessa noite, talvez no teu coração você entendeu que Deus está lhe chamando para ter uma vida com Ele, e você está decidido a parar de dar desculpas e dar um passo de fé, abraçando por meio da fé aquilo que no teu coração Deus já tem plantado e lhe dado convicção. Se você é essa pessoa que não tem uma vida com Deus, mas deseja e anseia ter, aí no seu lugar mesmo, de cabeça baixa, olhos fechados, se você é essa pessoa, Jesus está aqui, e Ele te trouxe até aqui, para transformar a tua história. Pare de dar desculpas, e dê um passo em direção a Jesus nessa noite. Se você é essa pessoa, aí no seu lugar, repita comigo essa oração. Jesus ouve o clamor do teu coração. Se você é essa pessoa, diga assim a Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e reconheço que eu tenho dado vez após vez desculpas para Ti, e eu peço perdão por isso, Jesus. Eu estou convencido de que eu preciso de Ti. Nessa noite eu paro de dar desculpas e entrego a minha vida por completo a Ti, Jesus, porque eu creio que só Tu podes me salvar, e que Tu és o único Senhor sobre os céus e a terra. Eu faço essa oração me rendendo a Ti, Jesus, e confiando no Teu amor por mim, em nome de Jesus. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por sua vida. Deus está fazendo algo maravilhoso na tua vida. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você que levantou sua mão, por gentileza, no lugar onde você está mesmo, coloque-se em pé nesse momento. Eu quero orar por sua vida. Eu creio que Deus lhe trouxe até aqui essa noite para mudar a tua história. Hoje é uma noite de deixar as desculpas de lado e, por meio da fé, abraçar o imprevisível, abraçar o sobrenatural,
abraçar a vontade de Deus. Eu quero convidar a igreja que está próximo a essas pessoas a abraçá-los, a me ajudar em oração por eles. Se você está acompanhando essa transmissão e fez essa oração se rendendo a Jesus também, coloque nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por sua vida também nesse momento. Você que está sentado, junte-se a nós em oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te exaltamos, te louvamos e te bendizemos pela tua graça que alcança aqueles que estão longe de ti. E nós cremos, como a tua palavra diz, que ninguém vai ao Senhor se o Senhor mesmo não trouxer. Dessa forma, Senhor, nós cremos de verdade que a tua mão tem alcançado a vida dessas pessoas e de forma sobrenatural tem os atraído para ti. E nessa noite, Senhor, nós clamamos: encha-os do teu Espírito, comece sobre eles uma nova vida, encha-os, ó Pai, da sua graça, derrame sobre eles a alegria, a paz que excede a todo entendimento, Senhor. Que uma nova estação, uma nova história se inicie hoje, pela sua graça e misericórdia, Senhor. Nós, como igreja, nos alegramos, celebramos, porque sabemos, ó Pai, que tu estás fazendo algo que homem nenhum é capaz de fazer. Nós te louvamos, Senhor, e os acolhemos, cada um deles, ó Pai, com alegria no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode se alegrar, dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Pode tomar seu assento novamente. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus. Daqui a pouco nós vamos acabar o culto. E eu quero muito te encorajar a dar um passo a partir dessa decisão que você está tomando. Assim que acabar o culto, daqui a pouco, aqui no meu lado direito, naquela porta metálica, como os visitantes que estão visitando a gente pela primeira vez, eu quero te convidar a ir até lá, para que de forma muito breve a gente possa conversar. Amém? Eu creio que Deus está fazendo algo sobrenatural na sua vida. E nesse momento, eu quero te convidar a ser ministrado por essa canção. E logo depois eu quero orar por um motivo muito específico a partir daquilo que nós ouvimos essa noite. Vamos ouvir essa canção. Pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo.
que o Senhor nessa noite está chamando muitos de nós a abandonarem suas desculpas. Como Davi, que não deu desculpas diante do Golias. Como Noé, que não deu desculpas diante do desafio. Como Esther, que não deu desculpas diante da possível sentença de morte. Como Moisés, que teve que deixar suas desculpas de lado. Como Pedro, que precisou deixar suas desculpas de lado para servir ao Senhor. Como Mateus, que deixou as desculpas financeiras, da estabilidade para viver aquilo que Deus estava lhe chamando. Eu creio de verdade que o Senhor está chamando a tantos de nós aqui nessa noite a deixarmos de lado as nossas desculpas e abraçarmos por meio da fé aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para você. Sabe, meu irmão, até quando você vai fugir de Deus? Até quando você vai fugir do chamado de Deus? Até quando você vai fugir da vida cristã que o Senhor lhe chama para viver? Até quando você vai fugir do teu ministério? Até quando você vai fugir da tua família? O Senhor está chamando a tantos de nós essa noite a deixar essas desculpas de lado e a abraçar por meio da fé o Deus que tudo fez com o poder da sua palavra, que é poderoso para nos dar credibilidade, que é poderoso para nos capacitar de acordo com o seu chamado. E a pergunta que eu quero lhe fazer é: quantos se veem dando desculpas para Deus e são sinceros em relação a isso? Se você é essa pessoa, levante sua mão. Se nessa noite, por meio da fé, você quer dizer: Deus, chega de desculpas, eu vou ousar. Chega de desculpas, Deus. Eu vou entrar na arena da batalha contra um gigante com um estilingue e uma pedra, confiando de que o Senhor vai fazer a coisa. Se você nessa noite entendeu que essa mensagem é para você, eu quero lhe convidar a ficar em pé no seu lugar, como quem diz ao Senhor: eu estou deixando minhas desculpas de lado, Senhor. Eu quero abraçar o que o Senhor tem para mim corajosamente por meio da fé. Ah, Senhor, nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai. A verdade é que somos barro, fracos, vulneráveis e imperfeitos, cheios de dúvidas, dores e traumas, cheios de questionamentos e tantas coisas que nos aprisionam. Mas diante da Tua palavra, Senhor, nós declaramos que decidimos deixar nossas desculpas de lado, a nossa inabilidade, os nossos receios e inseguranças não são nada nas mãos daquele que tudo criou. E por isso lançamos diante do Senhor tudo que temos e tudo que somos, confiando que o mais o Senhor fará. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, que nessa noite o Senhor possa restaurar casamentos que têm vivido anos destruído por causa das repetidas desculpas que têm sido dadas para que o amor, o respeito, o afeto e o carinho não seja vivido. Senhor, eu clamo a Ti, ó Pai, que ministérios que foram enterrados por causa do medo, do receio e da insegurança, nessa noite eles sejam ressuscitados.
Senhor, eu oro e clamo a Ti, ó Pai, que negócios, empreendimentos, que pelo receio, pelo medo foram deixados de lado, nessa noite possam ser restaurados pelo poder do Senhor. Senhor, nós estamos convencidos de que não é a nossa força, não é a nossa credibilidade que nos garante coisa alguma, mas é apenas o Senhor, e o Senhor prometeu que estaria conosco para todos sempre, Senhor. Por isso, Senhor, lançamos diante de Ti todas as desculpas, e nessa noite abraçamos, por meio da fé, essa trilha aventurosa, que são os Teus propósitos e desígnios, Senhor. Oramos e nos colocamos diante do Senhor dessa forma, em nome de Jesus. Estenda suas mãos como recebendo, deixa eu orar por sua vida. Vamos todos nos colocar em pé. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por nos lembrar por meio de Moisés que as nossas desculpas, ainda que possam ser naturais aos homens, elas não são suficientes para te convencer a escolher outra pessoa. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de sermos igreja, pelo privilégio de partilharmos da ceia. Te agradecemos, ó Pai, pela comunhão que temos uns com os outros. Somos gratos a Ti, ó Pai, por cada irmão, cada voluntário, cada pessoa, Pai, que tem nos servido com tanto amor. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. E diante daquilo que ouvimos nessa noite, nós clamamos a Ti, ó Pai, desperta do sono homens e mulheres para viver o que o Senhor planejou. Desperte da inércia homens e mulheres para se levantarem como grandes líderes, homens de Deus, mulheres de Deus nesses dias, ó Pai. Nós amamos a Ti, Jesus, e clamamos que a Tua graça, Jesus, que o amor de Deus Pai, o consolo e a presença do Espírito Santo estejam conosco por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Aleluia. Você foi abençoado essa noite. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Abrace o máximo de pessoas que você puder. Diga a elas: pare de dar desculpas. Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha uma semana extraordinária. Até o próximo culto. Deus te abençoe. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.